Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Mais um dia aqui para nós aprimorarmos o nosso conhecimento. A aula de hoje é sobre textos verbais e não verbais. Mas aí a gente para e pensa, né? Textos verbais, textos não verbais. E o que é de verdade texto? Embora a aula não seja especificamente para falar sobre o que é texto, é importante a gente dar uma recobrada, né? Por quê? Porque o Enem todinho, do começo ao fim, ele é composto por textos. E textos como que está escrito no nosso título, texto verbal e texto não verbal. Tá, Cris, mas qual a diferença, né? O texto verbal, ele tem o quê, gente? Ele tem palavras, né? O texto verbal, ele tem palavras faladas, ele tem palavras escritas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para vocês um texto, no caso, de forma oral. Ele está sendo falado. Ele é composto de palavras, né, de frases, de orações. E está construído dentro dos programas gramaticais que a gente já conhece, de sujeito, predicado. Quer dizer, ele tem toda uma estrutura aí fixa também. Só que também nós temos outro tipo de texto, que é aquele que não tem palavras. Não tem palavras escritas, não tem palavras faladas, né? Ele tem o quê? Imagens, ele tem sinais, ele tem olhares. E é o que isso? É quando a gente consegue, mesmo sem a palavra escrita ou falada, conseguir o resultado. Por exemplo, Cris, aí no estúdio, tá tudo bem? Eu posso virar para vocês e falar, sim, tá tudo jóia. Ou simplesmente eu posso fazer assim, ó. Quando eu faço esse tipo de movimento, o que acontece? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, não está? Por quê? Porque você acessa aí várias informações do seu saber como aluno, como ser humano, e consegue entender que está tudo jóia, está tudo bem. Então, o texto, ele pode ser tanto dessa forma, como eu falei, escrito, como falado, tá? Só que também, embora não esteja escrito aí, mostra na tela, por favor, o título, textos verbais e não verbais. Ele também pode ser um texto misto. O que é um texto misto? Um texto híbrido. É o texto em que acontece o quê? Tanto a palavra quanto a imagem. E o Enem, né, outras provas também, mas especificamente o Enem, ele é composto de vários textos quando misturam essas linguagens. O texto ele tem as duas formas. Então, embora hoje o assunto não seja gênero textual, que a gente vai falar especificamente sobre isso, dentro do Enem existem, por exemplo, o gênero textual mais específicos. Por exemplo, a gente tem a tirinha. O que é a tirinha? A tirinha, ela é composta de quadrinhos. E esses quadrinhos, o que nós temos aí? Nós temos a imagem. Tá vendo o menininho? Que bonitinho. Tem um menininho, as pernas, que a gente já sabe que é do pai. Tem até um sapinho aí fazendo graça. E o que nós temos? Um diálogo, quer dizer, o pai está conversando e o filho estão conversando. Eles estão utilizando a linguagem verbal. Ou seja, eles estão utilizando palavras. No caso, eles estão falando, né? E para nós está escrito. Então, o pai fala assim, estar sem emprego me deixa triste, filho. E, pessoal, aproveitando, atente-se às reticências. Olha aí. O que significa essas reticências, esses 3 pontinhos? Significa que o pai ainda está falando, ele tem mais coisa para dizer, ou ele deu aquele suspiro, né? Poxa vida, estou triste, filho. Só que o garoto, olha só que bonitinho, o que ele faz? Ele quer ajudar o pai, né? Ele vira e fala assim, não fique, pai, quer dizer, não fique triste, né? Não fique, pai, o senhor não está sozinho. Poxa vida, o pai fala que está sem emprego, deixa ele triste. E aí o garotinho vira e fala assim, não fique, pai, né? O senhor não está sozinho. A cada dia, mais e mais pessoas como você. Poxa vida, né? Então, olha só que interessante. A gente tem uma tirinha que parece bobinha, só que quando a gente começa a analisar, começamos a perceber que tem aí algo muito mais profundo do que só desenho, do que só palavra escrita. Tem uma reflexão por trás, né? Então, o que esse gênero textual tirinha ele faz? Ele é uma sequência de quadrinhos. Põe na tela, por favor. É uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Então, por que eu coloquei a tirinha? Porque nós temos a imagem verbal,
né, a linguagem verbal, que são as palavras, e nós temos os desenhos, a imagem, né, feita pelo pai, pelo filho e pelo sapinho. E o que a gente percebe aí? Poderíamos ter só a linguagem verbal? Poderíamos, daria, a gente conseguiria entender, né? Se a gente pegar a sequência aí do diálogo, a gente consegue entender. Mas a imagem junto, o que acontece? Ela te ajuda a visualizar de uma forma mais apropriada, da forma como o autor gostaria. Por quê? Olha, ele coloca detalhes. Pela fala somente, nós não saberíamos se o menininho está triste, se está sorrindo, como é que ele está. E pelo desenho, não. Pelo desenho, a gente consegue ver a inocência da criança, né? Que consegue ver, no meio do caos, a possibilidade de estar bem. Eu vou voltar lá no primeiro slide. Aqui, ó. Põe na tela, por favor, que eu pulei essa parte. Ó. Todo texto apresenta sentido. Então, assim o leitor deve buscar estratégias de leitura. O que são estratégias de leitura? Mecanismos para a gente conseguir realmente entender a questão. Porque se o Enem todo tem texto, né, ele vai englobar os diversos conteúdos, né, de diversas disciplinas. E para você entender essas disciplinas, para você entender esse conteúdo, para você entender essas questões, você precisa o quê? Trabalhar as estratégias de leitura, para que possa decodificar os mais diferentes tipos de textos. O que significa decodificar? É você conseguir tirar o código, né, fazer uma decodificação para você entender o que está por trás. Qual é o código que eu estou utilizando aqui? Qual é o código que vai estar na prova, né, pelo menos na maioria das questões? O código da língua portuguesa. Então, o emissor, a pessoa que emite a mensagem, a pessoa que constrói o texto, a pessoa que elabora o cartaz, quer dizer, o emissor, ele coloca, através do seu código, ou seja, da língua portuguesa, as informações. E o receptor, o aluno, né, o leitor, o receptor vai decodificar isso que a gente está fazendo. Então, por isso que a gente fala que nesse processo existe o emissor, o receptor, e nessa mensagem, para que ela seja entendida, precisa haver o quê? A decodificação da mensagem. Coloca essa tela, por favor, para eles lerem, ó. Então, assim o leitor deve buscar estratégias de leitura para que possa decodificar os mais diferentes tipos de textos. Veremos que a linguagem dos textos, sejam eles que gênero for, pode variar entre o que chamamos de verbal e não verbal, certo? E agora, então, a gente continua lá. Falamos da tirinha, que é um gênero que com certeza cai. Deixa eu passar aqui. Tirinha. O próximo gênero, tirinha, charge, cartoon, quer dizer, são gêneros que têm imagens e texto verbal. Então, o que é a charge? A charge, ela é feita... ela é muito parecida com cartoon, tá? Depois, quando a gente for trabalhar os gêneros textuais, eu vou detalhar mais isso. Mas, no geral, o que nós temos? A charge, ela é elaborada para acontecimentos atuais, para as coisas que estão acontecendo no momento em que estamos vivendo. Quer dizer, ele não vai ter sentido, a charge não tem sentido se um outro grupo de um outro país ou de um outro tempo, daqui a alguns anos, não souber o que está acontecendo. Então, olha só, a gente escolheu essa charge, né, de um casal utilizando a máscara. Aí ela fala assim: quem diria que chamar uma pessoa de mascarada deixaria de ser ofensa para virar elogio, né? Verdade. Por quê? Porque antigamente não muito tempo atrás, o que acontecia? A pessoa que não tivesse com o rosto à mostra, né, não poderia entrar em lugares fechados, lugares públicos, não é? Por quê? Porque precisaria mostrar a cara. E aí a gente tem também uma linguagem chamada metáfora, né? Nós temos a metáfora e uma coisa meio... que não está muito clara, que é o quê? Quando ele fala mascarada. O que é uma pessoa mascarada? É aquela pessoa que não fala real, é aquela pessoa que finge uma coisa e é outra, né? Então, ou seja, quem não usa máscara hoje acaba sendo ofendido, né? E quem usa
é elogiado. Então, ela brinca, né, essa charge, ela brinca com essa situação que nós estamos vivendo atualmente. Então, charge é um estilo de ilustração, coloca, por favor. É um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, quer dizer, tirar um barato, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual, ou com uma ou mais personagens envolvidas, certo? Próximo, o cartoon. O cartoon, né, embora a gente, como eu falei, né, pode acontecer algumas confusões e depois a gente entra mais detalhadamente sobre isso, mas no geral, o que o cartoon é? Ele já é mais light, né? Embora ele tire um barato também, embora ele brinque com as situações, ele é mais leve, né? E o cartoon a gente pode entender até fora daqui a alguns anos, né, não precisa estar dentro de um acontecimento para conseguir entender o que ele quer dizer. Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que também critica, que também satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. O cartoon também utiliza de caricatura, porém, diferente da charge, ele não retrata personagens conhecidos. Não é que ele não retrata, ele não tem a obrigação de retratar personagens conhecidas. E também não tem o objetivo de satirizar uma situação atual. Simplesmente, ele faz graça, né? O cartoon é mais leve. Se vocês observarem, as charges, elas vêm muitas vezes com políticos, com imagens de políticos, com questões que trazem questões polêmicas, né, da atualidade, certo? E nós temos também, dentro desse gênero todo, né, dentro do texto verbal e não verbal, o cartaz. Por que o cartaz? Dá uma olhada primeiro na imagem. Olha que bonitinho, a gente tem aí as crianças, tem o Zé Gotinha, né? E tem a parte escrita. Então, o que nós temos aí escrito? O seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Bom, a gente já sabe que o cartaz, lembra do emissor e do receptor, né, do canal, aquela coisa toda, que são elementos da comunicação, que também a gente vai ter uma aula à parte sobre isso. O que ele faz? Ele trabalha com a questão da função da linguagem. Qual é a função que a minha linguagem tem? Qual é a função que a minha comunicação tem? E qual é a função de um cartaz? Né? Se eu tenho um cartaz, o que eu quero? Eu quero fazer com que isso que está aqui chegue até você. E com certeza, isso que está aqui, eu quero, como emissor, fazer com que você, receptor, modifique algum tipo de comportamento. Tá? Normalmente, é isso que acontece. Claro que um cartaz pode ser só de informação. Pode, claro. Mas ele normalmente tem também a função apelativa. Ele também quer convencer o outro a mudar de comportamento. Então, quando ele fala assim, olha, volta, por favor. Ele fala assim, o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Ele aí não está falando para você, olha, vai lá, pelo menos nessa frase, né? Vai lá levar o seu filho para vacinar. Mas por trás disso, né, por trás dessa informação explícita, há uma informação implícita, que é, você precisa levar o seu filho para vacinar. E aí, abaixo disso, a gente tem as imagens, quer dizer, crianças felizes, abraçando o Zé Gotinha. Olha como a vacina é importante, deixa todo mundo feliz, saudável, de bem com a vida. E aí segue as informações. 10 de junho. Ah, olha só. Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Agora a gente já tem aí o verbo, ó, vacine. Eu já estou dando uma ordem, eu já estou fazendo um pedido, ou seja, eu já estou fazendo com que o receptor que está lendo essa mensagem mude o comportamento dele. Então, eu vou levantar do meu sofá e vou caminhar até o lugar para vacinar o meu filho, tá? Então, cartaz é um gênero marcado especialmente pela função informativa, bem como pela função apelativa, ou também conativa. Percebem como o Enem, essas questões, elas englobam bem o formato do Enem?
Sempre vocês vão observar isso. Às vezes vocês podem ver também palavras escritas com gráficos, né? Também nós temos aí outro texto híbrido, né? Outro texto misto. Então, por que a gente está mostrando isso? Para vocês cada vez mais irem se apropriando dessa informação. E está tudo aí, muito fácil, né? Tem na televisão, na internet, nos jornais, nas revistas, as imagens e os textos compostos pelas duas linguagens, ele está repleto de informações em todos os lugares. Continuando. E aí, nós temos essa imagem. Eu vou dar, assim, alguns segundos, sei lá, 15 segundinhos para vocês observarem essa imagem, por favor. Tudo bem? O que vocês viram? Porque assim, em sala de aula eu falo assim para os meus alunos, faça a leitura da imagem. Para a leitura do desenho, sim, agora a gente já sabe que isso é um texto não verbal, né? Ele não tem palavras, mas ele passa uma informação. Então observem aí, o que vocês querem interagir no chat para falar o que estão vendo? Fiquem à vontade, tá? Questões vocês podem mandar também. Vamos interagindo para a aula ficar mais dinâmica. Tá legal? Então, o que vocês estão vendo aí? A gente tem duas crianças. Todo mundo vê duas crianças, tá? Vamos falar a coisa objetivamente, tá? Por enquanto não vamos interpretar, vamos ver objetivamente a imagem. Nós temos duas crianças, aparentemente da mesma idade. As duas, uma aparentemente está vestida, né, de uma forma mais elegante, tem sapatos, a calça é comprida, está com boné. O outro a gente já percebe que está descalço, a calça já está enrolada. Nós temos do menininho da esquerda, ele está puxando, se você olhar bem, até parece um caminhão, mas na verdade é um trem, né, um vagão, ele está puxando um vagão de trem. O garoto da direita também tem um fio segurando, só que ele está, né, com um brinquedo, um trem de brinquedo. E sei lá, o chão tá liso, né, não tem outras informações. Por quê? Porque esses desenhos que estão expostos aí é o que é mais importante. E agora vamos extrapolar um pouco mais. Agora vamos observar o que não está escrito, o que não está escrito, não, o que a gente consegue enxergar além da imagem. O que vocês conseguem enxergar além da imagem? De repente, a gente percebe o quê? Que esse desenho está trabalhando, uma criança brinca, a outra criança trabalha, uma criança tem uma situação financeira aparentemente boa, a outra aparentemente não tão boa assim. Esse desenho todo, essa imagem toda, na opinião de vocês, remete a que tema, né? Remete ao tema de trabalho infantil, remete ao tema de divergências sociais, né? E aí o artista gráfico polonês Paulo, pois é, né? O nome aí tá difícil, Kugkiego, nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Essa questão é uma questão do Enem, tá? De 2013. Então, vamos começar a observar como essas coisas são perguntadas, né, como o assunto, texto verbal, não verbal, ele pode ser perguntado nas questões do Enem. A questão seguinte é assim. Na obra, ao abordar o trabalho infantil, o autor usa sua arte para... Veja bem, essa é a arte dele, né? É o que ele pintou, é o que ele colocou ali. O que o artista faz? Ele coloca na tela o que ele está pensando, o que ele está sentindo, ele tem uma intenção. Então, quando ele coloca, né, na obra aí, qual é a intenção dele? Ele usa a arte dele para difundir a origem de marcantes diferenças sociais. O que é difundir? Ele está espalhando essa origem, né, essas diferenças sociais, ele tá mostrando isso, ele está espalhando isso? Ou ele tem um desenho com coisas específicas? Ele usa a arte para estabelecer uma postura proativa da sociedade. O que é uma postura proativa? Quer dizer, você é proativo quando você age antes
né, das coisas acontecerem. Ele está mostrando isso? Ele está estabelecendo essa postura? Ele está usando a arte para provocar a reflexão sobre essa realidade. Que realidade? Das duas crianças, né, da situação do trabalho infantil, aquela coisa toda. Ele usa a arte para propor alternativas para solucionar esse problema. Ele está propondo alternativas, aí ele está falando assim, ó, você faz isso, você faz aquilo outro, ele está mostrando esse tipo de alternativa. Ele usa a arte para retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Pessoal, responde aí, 1 minutinho para vocês responderem. Vamos fazer isso? Para que haja mais interação? Vamos lá? Voltando, né? Olha só, a Carla, o Anderson e a Débora responderam aqui que nós temos como resposta a letra C, provocar reflexão sobre essa realidade. E tá certo, gente? Sim, tá? Porque a imagem, voltando lá para a imagem, olha só, o que ela faz, né? Ela provoca. Lembra do emissor, do receptor? O emissor aqui, o pintor, o que ele faz? Ele coloca imagens que faz com que o receptor passe a refletir sobre isso, sobre essa situação. Mesmo que não esteja escrito trabalho infantil, com certeza a grande maioria de vocês chegou a essa conclusão, né? Por quê? Porque a imagem, ela fala por si só. E isso que é bacana. O que você tem que fazer, então? Simplesmente ler a imagem, simplesmente olhar o todo, né? Não é a palavra mais importante, não é o desenho mais importante, mas é a sua leitura diante disso que vai fazer a diferença, tá? Tem questões que você vai simplesmente compreender, você simplesmente é pedido uma coisa e você tem que pegar exatamente o que está dentro do texto, dentro da imagem, ali dentro do seu texto. Tem outras questões que você precisa interpretar.
E aí, quando você for interpretar, aí você pode, né, extrapolar um pouco mais. Mas quando ela é só compreensão, não tem muito o que você florear. É aquela resposta. E no caso aqui, simplesmente simplesmente não, né? É provocar a reflexão sobre a realidade. É fácil, não é? O que a gente precisa ali é olhar mesmo a questão de uma forma mais inteira, né? Mais ampla. Aí nós temos, olha só essa daí também é de 2013. Vamos observar a imagem. O que você está vendo na imagem? Olha só. Nós temos aí uma via, né? Ela tem 2 fileiras de carro de passeio, né? Carros particulares. E nós temos também 2 fileiras mais à direita de caminhões. Então, olha, uma via até que meio larga, né? Só que o que pressupõe daí? Que os carros estejam o quê? Parados, certo? E agora, olha o título. Não há movimento. Então, está indo ao encontro, né? O que eu tenho? Eu tenho uma imagem de carros parados, quer dizer, o trânsito, tudo parado, e eu tenho um título que está explícito ali, não há movimento. Só que eu também tenho uma fala, eu tenho uma frase aí saindo de um balãozinho de dentro de dos automóveis, de dentro de um caminhão, se eu não me engano, né? Aí ele fala assim, olha que engraçadinho, né? Ele vira e fala assim, certo estava Parmênides, não há movimento. Claro que para você entender mais ainda essa informação, você precisa ter pelo menos a noção de que Parmênides é um filósofo, era um filósofo. E ele não é um filósofo recente, é um filósofo lá de trás, né, 500 e poucos anos antes de Cristo. Então, quando o caminhoneiro, né, vira e fala assim, certo estava Parmênides, não há movimento, será que essa fala realmente, né, quando Parmênides falou que não há movimento, será que o Parmênides estava falando realmente de trânsito? Né? Então, são pegadinhas, né? São questões aí que colocam um pouco de ironia, de brincadeira. O que é ironia? É você falar uma coisa, na verdade, querendo dizer outra, aquela coisa meio que engraçada, meio que leve, né? Porque hoje a gente sabe que Parmênides não estaria falando do trânsito, porque naquela época, antes de Cristo, não tinha trânsito, né? Então, não era esse movimento. Mesmo que você não saiba quem foi Parmênides, mesmo que você não saiba o que se refere a esse movimento, com certeza não é de trânsito. Tá. Então, fizemos a leitura da linguagem verbal e não verbal dessa imagem, desse texto. E aí nós temos a questão. Olha só, pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares. O que são escolhas vocabulares? São escolhas dos vocábulos, são escolhas das palavras. E quais foram as palavras utilizadas? Não há movimento, né? Então, que o Parmênides também falou isso. Então, essas foram as palavras escolhidas. Então, pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, pode-se entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea. Olha aqui, gente, presta atenção numa coisa. O que eu percebo nos alunos? Embora pareça óbvio que eu vou falar assim, alguns alunos confundem muito o enunciado do texto, né? Muitos têm dificuldades em entender o enunciado. Muitos entendem o enunciado como uma pergunta, muitos entendem o enunciado como algo fora do texto, né? Aqui, olha só, ele não está perguntando nada, ele está afirmando que pelas características da linguagem visual, ou seja, pelos desenhos, né, as fileiras de carros particulares, as fileiras de caminhões, e pelas escolhas das palavras, dos vocábulos, pode-se entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática contemporânea. Contemporânea, uma problemática atual. Qual é a problemática atual, gente? Nem precisa voltar lá na imagem. O que é? Né? A gente está falando do quê? Vamos ver se pelas alternativas vocês conseguem entender. Então, possibilita uma reflexão sobre uma problemática contemporânea ao criticar o transporte rodoviário brasileiro em razão da grande quantidade de caminhões nas estradas. Não está falando que é ali no Brasil, tudo bem. Ah, professora, mas é língua portuguesa. Tá, então vamos deixar essa de lado. Não está falando ali ali na imagem não tem só caminhões,
nas estradas, como tem a alternativa. Tem carros particulares também. Então, embora esteja fazendo sim uma crítica, eu não posso colocar essa alternativa. A B, ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano devido ao grande fluxo de veículos. Ah, peraí, aí já até que pode, não é? Olha só. Por quê? Porque tem grande fluxo, ele fez uma ironia, tá? Então põe aí um risquinho que talvez essa seja a alternativa correta. C, expor a questão do movimento como um problema existente desde tempos antigos, conforme a frase citada. Não. Desde tempos antigos, lá antes de Cristo, não tinha problema de tráfego desse jeito. O trânsito não era assim, nem tinha carro, né, gente? D, restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo como solução o transporte público. Não, ali não é só particular, tem os caminhões também. E, propor a ampliação de vias nas estradas, detalhando o espaço exíguo, né, pequeno, ocupado pelos veículos nas ruas. Gente, a imagem lá mostrava o quê? 4 fileiras, a estrada é bem larga, né? Ele não está falando disso. Então, o que acontece? A única alternativa que se encaixa dentro de tudo é a alternativa B. Ele ironiza a dificuldade de locomoção. Ele ironiza quando ele fala que o Parmênides estava certo, né? Então, é a partir daí que ele começa a fazer a brincadeira do texto dele. Vamos para mais um? Olha só. Observe essa imagem. Só 10 segundinhos para vocês observarem essa imagem. Tá. O que vocês veem nessa imagem? O que vocês conseguem visualizar? Nós temos logo de cara assim tem o título, A Água Invisível. Já é chamativo, né? Porque a água, ela é transparente e tudo, mas você acaba vendo onde ela está passando, tal. Será que esse título ele quer dizer exatamente isso, né? Que a água é transparente? Eu vou chegar mais perto aqui para conseguir ler, tudo bem? Então, olha só, a água invisível. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. Então, logo embaixo do título tem essa informação. E eu tenho o quê aí? Eu tenho uma pessoa, um desenho de uma pessoa adulta segurando uma criança. E a gente sabe, eu não sei se vocês conseguem entender aí do lado de vocês, mas eles estão dentro de água, são bolhas de oxigênio da água, tá? E aí do lado esquerdo está escrito assim, cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige em média 15 mil litros de água para ser produzido, desde a produção do alimento do gado até a limpeza de seus dejetos. O Brasil é um grande exportador de água na forma de soja e cereais. Então, o que ele mostra para a gente que tudo que nós consumimos, né, em alimentos, investimentos, ele é composto de água, desde o seu processo lá do comecinho da plantação até a venda do produto, até a utilização do produto. Então, nesse processo todo, a água está envolvida. E aí, volta por favor no slide, e aí ele coloca também do lado direito, por exemplo, ele coloca do lado direito essas outras informações como se fossem gotinhas. Olha, um copo de cerveja, 75 litros de água. Claro que não é no copo, né, gente? É desde a fabricação, desde lá quando você colhe a plantinha, manufatura, aquela coisa toda, até ele chegar ali no copo, 75 litros de água. 1 quilo de pão, 1.600 litros. Um ovo, 3.340 litros. Um lençol de algodão, 10.600 litros. E aqui, gente, não cabe a nós, alunos que estamos fazendo a prova, ficar questionando, será que isso é verdade, será que isso é mentira? O que importa é a informação que está sendo colocada ali, né? Você tem que trabalhar em cima dessa informação
para você conseguir responder depois a questão, tá? E lá no final, ele fala assim: economizar bens de consumo e evitar desperdício também é poupar água. Então, olha só, ele lembra do cartaz que ele passa informação e ele também quer, de alguma forma, que o receptor mude o comportamento dele, de acordo com a intenção dele aqui? Então, quando ele fala economizar bens, ele não está falando assim, ó, economize bens de consumo e evite o desperdício de água, né? Ele não colocou o verbo no imperativo, dando uma ordem, mas por trás, né, de uma forma subjetiva, a gente consegue entender que ali tem uma intenção. Ele quer que nós, como consumidores, né, de bens de consumos diversos, evitemos o desperdício, né, de água, porque fazendo isso também é uma forma de poupar esse bem tão precioso. Então, olha quanta informação a gente tem nesse cartaz aí, né, nesse... Desculpa. E tem a resposta. Ai, gente, vai ter a resposta do próximo. Tudo bem, ó. Nessa campanha publicitária para estimular a economia de água, o leitor é incitado, quer dizer, ele é provocado ao quê, gente? A adotar práticas de consumo consciente. Ah, professora, vamos lá na letra B. Alterar hábitos de higiene pessoal e residencial? Claro, né, gente? Se ele tá lá falando que economizar tudo isso, né, rever os seus bens de consumo, é uma forma de você proteger a água. Claro que ele quer que a gente também altere nossa forma de higiene pessoal e residencial, mas isso não está ali no texto. E deixa eu fazer uma pausa aqui. O que é legal vocês observarem nas questões? Quando nós temos a questão, né, o enunciado da questão e as alternativas, muitas vezes nós temos, às vezes, 3 alternativas muito parecidas. E as 3 estão corretas, separadas do contexto da pergunta. Mas quando a gente analisa essas 3 alternativas muito parecidas com o que está sendo pedido e o texto, a gente percebe que 2 delas são descartadas, que só tem uma verdadeira. Tá? Então é interessante vocês, quando forem fazer os exercícios, irem ticando, essa pode ser. E aí, qual das 2 ou qual das 3 que você marcou tem mais a ver, combina mais com a informação que está sendo colocada no enunciado. Tá? Porque não é porque a alternativa é correta, quer dizer, uma informação certa, ela é correta, ela é certa para a análise que nós estamos fazendo. Isso é muito importante, tá? C, contrapor-se a formas indiretas de exportação de água. Não está contrapondo-se a nada, né? Ele só mostra ali o que está acontecendo. Optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável. Também não é, entre S e A, a gente fica com a A. Conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção. Não, porque se é o processo, né? É lá do comecinho até o final. Então, não adianta conscientizar somente os produtores rurais. É um processo de conscientização do todo, tá? Isso que é muito importante. Ok? Alguma pergunta? Ninguém quer participar? Vocês estão com vergonha, é isso? Vamos lá. Olha que gracinha. Eu quero que vocês observem essa tirinha. 10 segundinhos para vocês lerem a tirinha num todo. E aí? É uma tirinha. Ah, mas não tem a repartição. Não tem problema, não precisa ter o quadradinho. Nós temos aí, embora não tenha repartição, nós temos 3 quadros. E olha só, gente, eu particularmente gosto muito dessa tirinha, eu acho que ela é muito atual. No mundo conectado, não há preconceitos. Então, assim, eu vou ler por tirinhas, tá? E depois a gente lê no todo. Então, no mundo conectado, não há preconceitos.
E olha só o rapazinho, a pessoa no computador, né? Sou alto, louro e sincero. Meu, pelo encosto da cadeira, a gente percebe que a pessoa não é alta, muito menos loira, né? E será que ela é sincera, né? Por estar mentindo sobre essas duas informações? Aí nós temos o quadrinho do meio. Não há ignorância. Aí o menino fala, ler para quê? Tem tudo na Wikipédia. E o rapazinho que está lendo ao pontinho de interrogação ali. Por quê? Porque a ignorância aí no sentido de conhecimento. Vocês, alunos, sabem muito bem, né, eu tenho certeza que vocês sabem, que a Wikipédia não é um site confiável. Ele não, qualquer um pode chegar lá e colocar informação, acrescentar informação sobre o assunto. Então, ele não é um site de conhecimento. Se eu quero saber alguma coisa, eu não vou pesquisar lá na Wikipédia, né? Não é um dos melhores. Então, olha só, não há ignorância? E o garoto fala isso? Então, quer dizer, será que ele está sendo... Porque aqui o ignorante não é xingar, assim, simplesmente. Ah, você é um ignorante. Aqui o ignorante é no sentido de ignorância de conhecimento mesmo. Ele não consegue perceber que ele não está tendo esse conhecimento. E o último quadrinho é o quê? E não há covardia. Gente, claro que isso nunca aconteceu com você, nem com ninguém que você conhece, mas lá do outro lado do mundo, será que alguém já recebeu pelo WhatsApp a informação: eu não quero mais namorar com você, acabou, eu não te amo mais? Né? Será que isso é um ato corajoso? Né? Então, o que o autor, né, o Cury, ele está fazendo aí? Ele montou um texto, então, agora lendo na horizontal, né? No mundo conectado não há preconceitos, não há ignorância e não há covardia. E embaixo de cada informação ele coloca um desenho, uma imagem que mostra totalmente o contrário. O que ele está fazendo aí? Ele está utilizando da ironia, ele está utilizando da brincadeira, para quê? Para provocar o quê? Para fazer com que a pessoa passe a refletir sobre isso, né? Passe a refletir sobre essas questões sociais da rede social como um todo, né? Como as pessoas se escondem atrás de um computador, né? Atrás de uma telinha, como se a imagem dela do outro lado não fosse refletida. Pode até não ser refletida, né, visualmente, assim, a pessoa como um todo, mas a intenção está em tudo. Quando eu recebo uma informação que meu namoro foi terminado pelo WhatsApp, isso não mostra um ato corajoso, né? Eu sei que é muito mais difícil falar pessoalmente, mas quando você olha no olho do outro, você consegue, pelo menos por respeito, né, passar uma informação mais clara e explicar o que está acontecendo. E, quer dizer, se a gente começar a analisar, a gente pode passar, assim, horas falando dessa tirinha, né? Eu gostaria muito que vocês pudessem, que vocês participassem disso, porque tem muita informação rica aí, né? Vamos à questão. Não estou entendendo por que está com a resposta. Gente, desculpa, eu fiz alguma coisa errada e foi com a resposta, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Olha só. Tudo bem, a gente já sabe que a resposta é A. Ok, mas volta aqui comigo e vamos analisar isso. A tirinha denota, quer dizer, a tirinha mostra, a tirinha deixa claro a postura assumida por seu produtor. Quem é o produtor? Quem é o emissor? Lá embaixo, voltando aqui, ó, Cury, tá vendo? Lá embaixo escrito Cury, disponível, tal. Então, ele é o produtor da tirinha. Então, a tirinha denota, a tirinha mostra a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Real, é isso, tá? Não é pergunta, ele está deixando claro. Não tem pontinho de interrogação, tá vendo? Inclusive, nenhuma questão que eu passei agora tinha ponto de interrogação. Então, todas são informações exatas. Aí entra a próxima frase, olha só. Tal posicionamento, que posicionamento? Esse do produtor, né, em relação ao uso social da tecnologia e da interação. Esse posicionamento, ele é expresso de forma argumentativa. O que é argumentativa, gente? É quando nós colocamos
explicamos, comprovamos alguma coisa. Então, de forma argumentativa, por meio de uma atitude o quê, gente? É de uma atitude crítica e é expressa pelas ironias. Ele mostra isso, quer dizer, ele deixa claro, porque vocês viram o quanto a gente discutiu, o quanto nós podíamos falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é algo que tem muita crítica, né? Vocês jovens sabem disso, o quanto a interação social, né, dessa forma, ela muitas vezes pode ser prejudicada, muitas vezes ela não é utilizada da forma correta. Então ele faz uma crítica, sim, e ele usa a ironia, quando ele fala assim, volta por favor, quando ele fala assim, no mundo conectado não há preconceitos, e mostra embaixo que a pessoa tá usando. Por que a pessoa está falando que ela é loira? Por que ela está falando que ela é sincera, que ela é alta? Porque tem um padrão aí de beleza instituído pela sociedade. E se a gente não está com uma autoestima legal, se a gente não está sabendo realmente quem somos, a gente sofre com esse preconceito. Né? Não há ignorância. Como não há ignorância? No segundo quadrinho, ele está deixando claro que para fazer pesquisa na Wikipédia, isso é ignorância. Ignorância com relação ao conteúdo, com relação ao saber mesmo, a importância do estudo. E no terceiro, não há covardia, né? Onde a pessoa se esconde por trás do celular para terminar um relacionamento, para dizer que não ama mais. Então isso é uma crítica, sim, e a ironia. Por que é ironia? O que é ironia? É você falar uma coisa querendo dizer outra, né? Resignada, letra B, resignada, expressas pelas enumerações, não é resignada. Resignada é quando a pessoa fala assim, não, ela acostuma, para ela está tudo bem, não, tudo bem, é assim mesmo, não vai melhorar. Indignada, tem até, né? Ele com certeza ele está indignado porque ele acaba fazendo uma crítica. Mas entre as duas, o que eu olho? Que a crítica é expressa pelas ironias, ela é mais forte que a C. Agressiva, letra D, né? Agressiva, expressa pela contra-argumentação. Não tem contra-argumentação, né? Assim, e não está sendo agressiva, quer dizer, até tem um pouco de agressividade aí, mas não tem a contra-argumentação. Alienada, todas menos essa, né, gente? Nunca que essa tirinha é alienada. Por quê? Por conta de tudo que nós já falamos. O que é alienação? É quando a pessoa não entende o que está acontecendo, não consegue... vive no outro mundo, né? Sem entender as coisas. Vamos lá. Ai, gente, olha essa. Enem 2013. Vamos começar... eu não consigo entender a imagem. Tá. Vamos supor que você não consiga entender o desenho da imagem, porque eu até concordo que ela é meio assim, meio núbia, né? Vamos ler o texto escrito. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar esse verbo? Dá uma olhada, gente, depois no terceiro verso. Você derrete reticências. O que é isso? É uma pausa aí, para você pensar, porque logo em seguida vem uma pergunta. Você tem certeza que você quer conjugar esse verbo? Que verbo? Verbo derreter. Então ele colocou aí, ó, no presente, né, do indicativo. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Só que ele interrompe e joga uma pergunta para você. Você tem certeza que quer conjugar esse verbo? E aí, observando o desenho, o que a gente vê? É um pingo, né? A gente vê que é um pingo d'água. E lá dentro, gente, dentro desse pingo, tem um globo terrestre, tá? Depois vocês olham com mais calma, vocês vão ver que tem um globo terrestre. E esse pingo está vindo de onde? De um gelo, tá? Ele está derretendo, é como se derretendo esse pingo e o globo terrestre dentro dele. E aí isso é um cartaz. E aí de novo, eu falo para vocês, qual é a intenção? Olha só, eu derreto, tu derretes, você derrete. E aí o que o emissor aqui faz? O emissor pega e joga para você. Você tem certeza que quer conjugar esse verbo? Opa! O que significa isso? Significa que se o globo terrestre está ali, eu começo a fazer associação com o quê? Com o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com o nosso planeta em relação à água, em relação à poluição, em relação ao clima. Eu começo a fazer o quê? O que a gente chama de intertextualidade, né? Na verdade, eu vou falar muito disso com vocês durante as aulas. Eu começo a fazer links de vários textos que eu já ouvi, que eu já li, né? Que eu já escrevi
ao longo da minha vida. E aí eu vou colocando tudo que eu li, tudo que eu vi, com as coisas que eu fui aprendendo ao longo de toda essa jornada, tá? E aí eu pergunto, o cartaz pergunta, né? Você tem certeza que você quer continuar conjugando esse verbo? Né? Eu não quero. Você quer? E aí nós temos a pergunta. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que... Então, olha só, gente, não tem que muito pensar, né? Eu estou falando da relação dos recursos verbais e não verbais, ou seja, da conjugação do verbo e da pergunta que foi feita para você e da imagem. O discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos? Não, ele não está propondo nenhuma forma, né? Ele está trazendo você a reflexão, ele está jogando para você uma reflexão para você mudar o comportamento. Lembra que o cartaz, uma das informações, uma das funções apelativas é fazer você mudar o seu comportamento? Então é isso. B. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha? Não, ele não está falando que você tem que tirar o sal da água, do mar, né, para que a preservação da terra volte ao normal. Ah, professora, mas isso seria uma coisa bacana. Ok, é uma das estratégias, mas isso não está... Lembra que eu falei que tem as alternativas que estão certas, mas não tem a ver com o texto? Essa é uma das alternativas que não tem a ver com o texto, mesmo que você concorde com esse posicionamento. Aqui eu não estou perguntando, a questão não está perguntando qual é a sua ideia sobre. Está pedindo para você fazer uma análise em cima disso. C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares? Tá, quando a Terra se movimenta, né, porque a gente sabe que a Terra ela se movimenta, tal. Será que quando ela faz esse movimento, as calotas começam a se deslocar, tal? Gente, não é isso que ele está falando, tá? Então, descarta essa informação. D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água potável no mundo? Não importa se isso é verdade, se isso é mentira. Isso não é a informação que está lá no texto. E aí, como vocês estão vendo, né, qual é a resposta? A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Ou seja, tudo isso que está acontecendo é porque depende da ação do homem sobre o planeta, sobre as coisas que acontecem no planeta. O homem faz isso acontecer. Né? Então, quando eu escolho a alternativa E, a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. E a gente tem 2 minutinhos para trabalhar essa questão. O que nós estamos vendo aí? A imagem do megafone. Se vocês olharem, ele tem um gatilho, olha só, embaixo é como se fosse um revólver. E nós temos a parte verbal escrito assim: voz da comunidade. Paz só se consegue com voz. Essa imagem por si só já deixa muito claro, né? E a gente já tem aí uma série de coisas para fazer de análise. Só que, vamos focar aqui, porque o tempo nosso está acabando, tá, gente? Vamos lá. A questão... Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência por meio da palavra. Inclusive tem uma música, né, que fala paz sem voz, não é paz, é medo, é bem bacana. Então ele afirma que essa propaganda, ele defende a transformação social, né, e a diminuição da violência por meio da palavra. Quer dizer, esse enunciado tem um link direto com o nosso cartaz, com a nossa imagem lá atrás. Letra A, isso se evidencia pela predominância de tons claros na composição da peça publicitária. A gente sabe que a cor interfere, mas será que é isso? B. Associação entre uma arma de fogo e um megafone? Pode ser. C. A grafia com inicial maiúscula da palavra voz do slogan? Será que a palavra escrita com letra maiúscula por si só já traz isso? D. Imagem de uma mão segurando o megafone? Será que só isso evidencia? E. Representação gráfica da propaganda do som? E aí, gente, o que vocês acham? Podemos já dar a resposta? Ó, entre a B e
A D, qual que vocês escolheriam? A associação entre uma arma de fogo e o megafone. Ele faz uma associação, ele brinca com as imagens, certo? Pessoal, foi um prazer, estudem bastante, tá? Eu vou preparar as próximas aulas com temas também relacionados ao Enem. Gostaria que vocês, da próxima vez, participassem mais, trouxessem as suas dúvidas, as suas ideias, tá bom? E assim, desejo que você realmente consiga gostar, consiga escolher um tempo para estudar e se dedicar nesse trabalho que é estudar, né? Muito obrigada.